Aleluia. Você pode glorificar a Deus aí dentro do seu lar, dentro da sua casa, meu irmão. Ô Espírito Santo de Deus, nós te adoramos. Amém, glória a Deus. 1 Samuel, capítulo de número 7, capítulo de número 7, versículo de número 10, 11 e 12. 7, 10, 11 e 12. Enquanto Samuel oferecia holocausto, os filisteus chegaram para guerrear contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia em grande trovoada sobre os filisteus e os atemorizou, de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Os filhos de Israel, saindo de Mispa, perseguiram os filisteus e feriram até abaixo de Betcar. Então tomou Samuel uma pedra e pôs em Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Meus irmãos, Israel vive histórias esplendorosas perante a presença de Deus. E é engraçado porque nós temos que tomar muito cuidado quando nós nos acostumamos com a presença. Enquanto a presença está no meio do povo, eles estão guerreando, eles estão batalhando, estão pelejando e estão sendo vitoriosos porque estão obedecendo à lei de Deus. Porém, em certos momentos, Israel desobedece à voz de Deus, e quando eles desobedecem à voz de Deus, Deus permite com que eles sejam derrotados, com que eles sejam alvejados por coisas que aconteciam no meio deles. A Bíblia vai dizer que Deus desde o princípio deixou bem claro: obedecei aos os meus estatutos, obedecei a minha voz, escutai a minha voz, sede obedientes. Desde o princípio, Deus sempre direcionou o povo à obediência. Deus sempre direcionou o povo a viver uma vida pautada na palavra de Deus, pautada em Cristo Jesus. Então, nós precisamos entender aqui que Israel saiu do Egito e agora 16 juízes passaram para julgar Israel. 450 anos o povo está trocando de juízes após juízes, muitos deles fazendo coisas que não eram louváveis ao nome do Senhor. E a Bíblia diz que em certo momento uma mulher chamada Ana, ela decide fazer uma oração memorável diante de Deus. Ela chama a atenção de Deus de um modo que Deus fica anestesiado e se lembra dela. A primeira coisa que nós temos que prestar atenção nessa história do capítulo 1 de 1 Samuel até o capítulo de número 7, é que aqui existem 3 nomes e 3 significados. E a Bíblia vai dizer que Ana, amargurada, chorava e pedia ao Senhor um filho, porque era atribulada todos os dias por sua inimiga Penina, que zombava e ria da cara dela, porque ela não tinha filhos, porque ela não poderia dar filhos a Eucana. E a Bíblia vai dizer que ela se prostra diante do Senhor e ora amarguradamente, as lágrimas correm no seu rosto, e triste, angustiada, ela chama a atenção de Deus e faz um voto. Nós temos que tomar cuidado quando nós estamos buscando ao Senhor e fazemos um voto diante dele. A Bíblia diz no livro de Provérbios, se não me engano, Eclesiastes, vai dizer que se nós fazermos um voto perante o Senhor, não tardamos de cumpri-lo, porque faremos da nossa língua mentirosa. E a Bíblia diz que Deus não aceita a mentira, Deus não compactua com a mentira. Então, se eu faço um voto diante de Deus, eu preciso cumprir com o voto que eu faço diante dele. Preste atenção, Deus está dizendo que eu preciso cumprir com aquilo que eu falo. E nós temos que ficar preocupados com gente sem palavra. O que nós temos nos dias de hoje de gente que promete e não cumpre, de gente que fala que vai servir a Deus e não serve, de gente que fala que vai estar junto da igreja, mas não está, de gente que fala que vai buscar e não busca, de gente que fala que vai descer para o monte, fazer campanha, seja o que for, não interessa, você promete e não cumpre. E aí Deus está dizendo: não faça da sua língua mentirosa, não faça da sua língua mentirosa. O que você prometeu, cumpra. Fez um voto diante de Deus, cumpra. Não, eu vou ser dizimista fiel, não sou mais, porque, não, acho que não tem necessidade, mas você fez um voto no passado e agora não cumpre mais. Então, cumpra com o voto que você fez diante de Deus.
a amargura de Ana, o choro de Ana, o clamor de Ana, é um clamor que incomoda Deus, é um clamor que perturba Deus, a ponto de Deus, na noite que ela se deita com seu marido, se lembrar dela. Da tua oração tem feito Deus lembrar de você? A primeira pergunta que eu tenho para você é se a oração que você faz, Deus lembra de você nos momentos da adversidade. A Bíblia diz que se nós pecarmos e não confessarmos os nossos pecados, até as nossas orações serão detestáveis. Eu peco, me acostumo com o pecado, e aí que é o perigo, porque pecar não é errado. O errado é você se acostumar com o pecado. É você achar que é normal a prostituição, é você achar que é normal o adultério, é você achar que é normal o vício nas drogas, na bebida, seja no que for, no celular, no WhatsApp, no jogo. Porque a gente muitas das vezes direciona as nossas palavras para aqueles que estão pecando no vício das drogas, pecando no vício da cocaína, pecando no vício da bebida, mas não olha que nós estamos viciados em jogos, não olha que estamos viciados em redes sociais. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia de Deus. Se nós confessarmos os nossos pecados, Deus há de receber a nossa oração. Presta atenção, Deus escutou, Deus lembrou da oração de Ana. Deus, se o Senhor me der um filho, eu o entregarei. Ana chora amarguradamente, até o sacerdote Eli está pensando, ela deve estar embriagada. E a gente tem que tomar cuidado para não olhar com os olhos carnais como ele fez, porque ele viu uma mulher embriagada, mas ela estava amargurada dentro do seu peito. E quando ela ora ao Senhor, é Deus que está recebendo aquela oração, é Deus que está ouvindo aquele voto perante a presença dele. Sabe, meu irmão, Deus está querendo que nós façamos orações, que nós façamos clamores, que Ele se lembre de nós. Sabe, você está acostumado a rezar o Pai Nosso. Você está acostumado a fazer orações repetitivas. E lá em Mateus 6 ele disse, não useis de vãs repetições nas vossas orações. Acostumou, acha que é normal e continua do mesmo jeito. Ana ora amargurada e agora nasce um propósito. Presta atenção, a oração de Ana não é um voto qualquer, é um voto de um propósito. Deus estabelece propósito em quem ora a Ele de verdade. Deus estabelece propósito em quem entrega para Ele. Era para ser um filho, mas agora é um propósito, oh glória. Era para ser um filho, mas agora é uma promessa. Era para ser um filho, mas se tornou sacerdote. Era para ser um filho, mas se tornou juiz. Quando você entrega para Deus, quando você dá para Deus de coração, de todo corpo, alma e espírito, Deus faz daquilo que você prometeu, promessas melhores daquilo que você imaginou ou pensou. A Bíblia diz que Samuel cresce, é chamado por Deus. Em certo momento, o sacerdote Eli direciona a ele, se você ouvir essa voz, diga, eis-me aqui. Quando Samuel escuta a voz de Deus pela terceira vez, ele disse, eis-me aqui. É interessante esse texto, porque a primeira vez que Deus chama Samuel, Samuel pensa que é o sacerdote. Na segunda vez, da mesma forma. Mas quando ele descobre que é a voz de Deus, ele disse, eis-me aqui. Tem gente, Rogério, que está olhando, ouvindo, mas não reconhece a voz de Deus. Ou reconhece e não diz, eis-me aqui. Sabe, Fábio, a gente tem que prestar atenção na voz de Deus. Por quê? Porque Deus está me dizendo que Ele está me chamando, mas eu não estou pronto para atendê-lo.
Quando o profeta Isaías teve a visão, ele disse: e alguém pergunta, quem enviarei? Quem há de ir por nós? O que é que o profeta responde? Eis-me aqui, me envia. Deus está procurando gente que diga: eu estou aqui, me escuta, me envia, faz de mim, faz um propósito na minha vida. Profeta Samuel agora está diante de Deus. Profeta sim, está diante de Deus e dizendo: eis-me aqui. E quem se prontifica a ouvir e obedecer a voz de Deus, meu irmão, acontece muito mais do que aquilo que você possa imaginar ou pensar. A Bíblia diz que Ofni e Finéias eram filhos do sacerdote Eli, e estavam prevaricando, pecando contra o Senhor, deixando de ouvir as ordenanças de Deus, se prostituindo do templo, comendo alimentos que não eram para comer, fazendo coisas que não era para fazer. E se tem uma coisa que eu aprendo com Deus, é que Deus não compactua com a impureza, Deus não compactua com as coisas imundas, Deus não compactua com as coisas erradas. Deus é santo, imediatamente santo, sempre santo, e Ele não se mistura com o pecado. Quer pecar, peca, mas não misture as coisas sagradas. Quer falhar, falha, mas não misture as coisas sagradas. Não, eu vou ver esse vídeo aqui, amanhã eu peço perdão. Não, eu vou estar aqui, eu vou cometer esse adultério, eu vou prostituir, eu vou me relacionar com um homem, eu vou me relacionar com uma mulher, e aí amanhã eu peço perdão para Deus e canto lá na igreja: Yeshua, Yeshua. E Deus está dizendo: eu não me misturo com a impureza. Entrega sacrifício num dia e no outro se prostitui. Deus não deixa barato quem mistura as coisas, irmão. Então a Bíblia diz que então vieram os filisteus contra Israel. E aí pensaram os israelitas e Ofni e Finéias, pensaram assim: não, vamos trazer a arca e sairemos vencedores, sairemos vitoriosos. Vamos trazer a arca e vai dar tudo certo. E de certa forma, quando a arca era trazida, Daniel, as coisas aconteciam, Deus dava vitória, Deus estabelecia o plano dele, o projeto dele. Mas agora Deus disse: não, eu não vou com vocês. E terrível coisa é quando Deus não vai conosco. Terrível coisa é quando nós vamos sem a presença de Deus. Ei, presta atenção, presta atenção. Quando a arca era levada, a presença de Deus estava com ela, e o povo sairia vitorioso. Porém agora Deus está dizendo: eu não vou. Os filisteus olharam e viram de longe a arca e falaram: eles estão com a arca. Porque os filisteus já conheciam a arca. Mas espera aí, tem algo diferente. Eles estão com a arca, mas não estão com a presença. Eles estão com a arca, mas eles não estão com a presença. Então Deus me mostra que o que faz efeito não é quem carrega, é quem é. Não é você que carrega a presença, é Ele que é. Não é uma arca que carrega a presença, não é o templo eu que carrego a presença, mas é Ele que age através de mim. Não é o templo bonitinho, usando terno, gravata, e seja o que for. Não, é Ele que opera através de mim, e se Ele não estiver em mim, nada acontece. A Bíblia diz que eles olharam e disseram: não estão com Deus. A arca está lá, mas Deus não está. Aí é fichinha. Aí a gente sai vitorioso. E a Bíblia diz que os filisteus vieram e tomaram a arca, mataram Ofni e Finéias.
a mulher de Finéias estava grávida, de forma que quando ela escutou que seu marido estava morrendo, entrou em trabalho de parto. E quando ela entrou em trabalho de parto, ela já não queria mais viver. O seu filho nasce e as mulheres disseram para ela: não morra, o teu filho nasceu. Mas ela olha para as mulheres e disse: não me interessa. E acabou será o nome dele. Foi-se a glória de Deus. Eu perdi meu marido, eu perdi meu sogro, e de nada tem valia para mim. E acabou, esse será o nome do menino. A glória de Deus se foi, a glória de Deus não está mais aqui. Presta atenção, quando Deus dá para Ana um filho, ela coloca o nome de Samuel, porque o nome Samuel significa Deus escuta, Deus responde. E acabou, agora está dizendo, foi-se a glória de Deus. O primeiro ponto é, Deus escuta, Deus responde. O segundo ponto é, a glória de Deus se foi. Se foi por quê? Porque negligenciaram a palavra de Deus, porque negligenciaram o chamado de Deus, porque desobedeceram a voz de Deus. Então Deus não fica no meio de onde tem desobediência, Deus não fica no meio de onde está desordenado. Então presta atenção, primeiro Deus dá a promessa, o livramento, Samuel, ele responde, depois ele está dizendo agora através do filho de Finéias, foi-se a glória de Deus, a minha glória não permanece com o pecado. Para quê? Para que a promessa, para que aquele menino, Samuel, o que Deus responde, o que Deus faz, agora ele se levanta como juiz de Israel. E quando ele se levanta, o povo está olhando para ele dizendo: Samuel, o que nós vamos fazer? A glória de Deus se foi, a presença de Deus se foi, e o que nós vamos fazer, Samuel? E agora? E Samuel começa a responder: olha, 20 anos se passaram, suspira pelo Senhor, convertei-vos, tirai de vós os deuses, consagrai ao Senhor, e Ele lhes livrará dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si Balaíns, Astarotes, e serviram ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Versículo 6 do capítulo 7, reuniram-se em Mispa, tiraram água e derramaram perante o Senhor, jejuaram, aquele dia ali, disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel liberava os filhos de Israel em Mispa. Presta atenção, eles se consagraram, eles jejuaram, eles derrubaram os líderes, eles derrubaram os ídolos, eles derrubaram tudo aquilo que estava trazendo a ira de Deus, se arrependeu. Lembra do que eu falei do início? Aquele que não se arrepende, aquele que não confessa e deixa, não alcança misericórdia. Eles estão fazendo o contrário agora, eles estão se arrependendo do pecado, dizendo: Deus nos perdoa, Deus nos ajuda, Deus, pecamos contra o Senhor. E quando alguém se prontifica em olhar para Deus e dizer: Deus, eu pequei, eu falhei, eu errei, Deus, meu irmão, Ele olha com o teu olhar de misericórdia. Deus, Ele olha com o seu olhar de misericórdia e vê alguém que se arrependeu em espírito e em verdade. Deus, Ele olha com o seu olhar de misericórdia e Ele vê que Ele é poderoso para fazer todas as coisas. E como Ele é poderoso para fazer todas as coisas, como você se arrependeu do seu pecado verdadeiramente, como você quebrou os ídolos, quando você deixou o vício da pornografia, quando você deixou o vício do adultério, quando você deixou a prostituição, Deus olha para você e disse para você: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Samuel consagra cordeiros ao Senhor, apresenta perante Deus, e a Bíblia diz que os filisteus se levantaram e pensaram: vamos nos levantar contra eles agora e sairemos vitoriosos. Por quê?
Porque a arca está com eles, mas a presença não está. Pensavam que já não estava mais, mas agora a história é diferente. O povo se arrependeu, o povo olhou para Deus, o povo está vendo a presença de Deus, o povo está buscando a presença de Deus, e é isso que vai acontecer agora. Samuel está apresentando o cordeiro, os filisteus vieram contra ele, e a Bíblia diz: e numa trovoada, enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram a guerrear contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia, grande trovão sobre os filisteus, e os aterrorizou, de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E foram aterrorizados com grande tremor e trovões perante o Senhor. Sabe o que eu aprendo com esse versículo aqui? É que não é o tanto que você fala, não é o tanto que você faz, não é o que você libera, não é o que você fala. E às vezes a gente fica incomodado com gente que é muito quietinha, com gente que não tem reações que a gente esperava que tivesse, como nosso pastor. Às vezes a gente quer que eles tenham reações que sejam nervosas, que não, essa situação aqui você não pode agir com normalidade. E aí a Bíblia está me ensinando que não é na minha boca, não é o que eu falo e não é o que eu faço, mas é a voz de Deus. Não é o que eu falo e não é o que eu faço, mas é quando Deus resolve agir. Não, para de agir com as suas mãos, irmão. Para de falar com a tua boca. Para de agir do seu jeito. Para de ter reações esplendorosas, humanas. Está na hora de começar a colocar diante do altar do Senhor. Está na hora de você apresentar para Deus aquele teu problema que ninguém consegue resolver, nem você, e parar de querer resolver com as próprias mãos. Coloca diante de Deus. A glória de Deus se foi, o que a gente faz? Se arrepende. A glória de Deus se foi, o que a gente faz? Busca, jejuma, ora. A glória de Deus se foi, o que nós vamos fazer, Samuel? Apresenta cordeiro, apresenta sacrifício, consagra, jejuma. Não espera pelos outros, faz a sua parte. Estamos com promessa de abrir as igrejas a partir do dia 6 de julho. E o que vai acontecer depois que abrir? Você vai continuar do mesmo jeito ou você vai mudar a sua história? Vai continuar sendo um crente, um crentinho que fica vindo para o culto e indo para casa? Não tem expectativa de vida, não tem expectativa de ministério, não faz o ID do Senhor, não prega o evangelho, não está preocupado se tem estudo bíblico ou se tem oração. Não, eu só vou lá para receber. O povo aqui não está aqui se preocupando em receber. Sim, a gente quer a arca, a gente quer a presença, mas antes da presença, jejuma. Antes da presença, consagra. Antes da presença, apresenta sacrifício. Antes da presença, quebra os ídolos. Antes da presença, larga o vício. Antes da presença, faz alguma coisa e chama a atenção de Deus. Quem é você quando seus pastores não estão te vendo? Quem é você quando está dentro da tua casa? Sabe qual era a melhor coisa a se fazer agora que está na live? Você que está na live em casa, botar um fone de ouvido, que assim você não escuta nada ao seu redor, só escuta a palavra de Deus. Sabe, porque mesmo na live tem gente que fica olhando para o celular, mas está preocupado com as coisas ao redor. E aqui é um culto para Deus, meu irmão. Você tem que entender que é o teu momento com o Pai. E quando os cultos voltarem, como é que vai ser a sua vida?
Quando os cultos voltarem, como é que você vai vir para a igreja? Você vai continuar esperando que alguém diga para você: glorifica, exalta, se converta? Ou vai tomar uma atitude diante de Deus? Primeiro, Deus responde. Segundo, foi-se a glória de Deus. Terceiro, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Você não morreu ainda porque Deus ainda tem propósito. Você não morreu ainda porque Deus ainda tem projetos para a sua vida. Você só está de pé até hoje porque Deus quer algo diferente de você. Deus quer arrependimento, a fim de que ninguém se perca, mas todos cheguem ao arrependimento. Todos quem? Todos os eleitos de Deus chegarão ao arrependimento perante o Senhor. E já tem gente reclamando: já não aguento mais as lives. Me diga, meu irmão, o que você quer da sua vida? Qual o teu propósito? O problema antes é porque a igreja não saía da porta. Agora a igreja está dentro da tua casa. E tem gente que está incomodado. É live toda hora. É live da igreja tal, do fulano de tal, do Beltrano, do ciclano. Pois é, nesse exato momento tem um monte de culto acontecendo e tem gente que está assistindo Netflix, que está olhando para outras coisas, que até pode estar botando a live, mas está prestando atenção em outras coisas, está assistindo uma novelinha na emissora aí, que eu nem sei qual que você gosta, né? Deve estar passando o quê? 9 horas? O Moisés, sei lá, Jesus que está passando, sei lá, na Record. Aí está lá, ou está vendo outra coisa. A live está acontecendo aqui, beleza, ele está bonitinho, né? Tá legal. Ó, agora a gente tem um monte de críticos lives. A gente pode agora comentando as coisas aqui que tá errado. Eu mesmo fico de olho em tudo, irmão. Mas aí Deus está me chamando a atenção, por quê? Porque eu tinha um tempo no culto para oferecer para Deus, e agora eu tenho um tempo na live, mas eu não ofereço. Eu deveria pelo menos dobrar os meus joelhos para orar, mas eu não oro. Eu deveria pelo menos oferecer uma adoração verdadeira. Ah não, mas gente, eu vou até comentar que minha esposa, ela é expert nisso. Às vezes até me incomoda um pouco, confesso a vocês. Mas ela está lavando a louça, empolgada. E aquela louça ali, eu estou maravilhado, porque isso é uma coisa que eu fico apaixonado, irmão, quando ela está ali lavando a louça. Ela está de abraçar, de beijar, atrapalha a louça. Mas presta atenção, do nada, ela botou uma música no celular. E ela começa: Deus, tu és santo, Deus. Aí eu estou lá na sala, só ouvindo. E eu estou pensando que ela está lavando a louça, Diego. Aí quando eu vou lá na cozinha olhar de butuca, sabe como é que ela está? De frente à pia, bem assim. Deus, maravilhoso, glorioso, tu vai fazer o culto agora. Tá lavando a louça, agora tu vai fazer o culto. Porque ela entra num momento de adoração que é só dela. E tem que ser nessa hora. Mas ela para e começa a adorar. Começa a bendizer o nome de Deus ali. E do nada já começa a chorar. E eu já fico até emotivo também. Já está sentindo a presença de Deus. Sabe? A louça ficou para trás e a presença de Deus fica mais valiosa, é mais importante. Sabe? Tem gente que está ouvindo as lives, está sentindo a presença, mas não larga o que tem ao redor. Tem 24 horas do dia. Mas na hora que tem para dar um culto para o Senhor, ele simplesmente decide fazer várias coisas ao mesmo tempo. Foi-se a glória de Deus. O que é que nós devemos fazer? Sacrifica, jejuma, ora, busca o Senhor em espírito e em verdade,
Faz algo diferente, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Essa pandemia levou muitos cristãos também, sim, mas levou aqueles que Deus tinha propósito de salvar. E aqueles que ainda precisam se arrepender de seus pecados e de suas falhas, precisam hoje se arrepender de suas vidas pecaminosas e confessar os seus pecados diante de Deus. Está na hora de você enxergar que essa situação que está acontecendo é uma situação que Deus planejou. Eu não sei se você já viu, mas tem alguns vídeos de 2 anos atrás, Deus usando o profeta dizendo: vai acontecer um grande reboliço na terra, uma peste virá, e eu vejo muitas pessoas usando máscara. Isso há 2 anos atrás. Eu não sei se você já viu esses vídeos. Há 2 anos atrás, Deus já estava usando o profeta dizendo que essas coisas que estão acontecendo hoje iriam acontecer. E muita gente questiona, ri, mas não presta atenção na voz de Deus. Deus está te chamando hoje para se arrepender. Deus está te chamando hoje para você viver uma nova história diante de Deus. Então eu te convido nessa noite a você fechar os seus olhos. Aí dentro da tua casa, dentro do teu lar, se desliga de tudo e começa a confessar aquilo que está te afastando de Deus. Começa a confessar aquilo que... Dá mais um pouquinho aí. Começa a confessar aquilo que está te afastando do Senhor. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Feche os seus olhos, meu irmão. Vamos terminar esse culto nessa noite com adoração ao Senhor. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar, eu te seguirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Cante a Ele. Como um sinal que tu estás neste lugar. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar, eu te seguirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Com gemidos e palavras não podem explicar, eu elevo, ó Pai, as minhas intercessões. Quando eu dobro os meus joelhos em meio a Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem
Aleluia, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor, amém. Glória a Deus. Nós queremos agradecer a todos que fizeram parte aí dessa live nessa noite, amém. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu lar, que Deus abençoe sua casa. Você que está aí afastado dos caminhos do Senhor e nessa noite decidiu que precisa voltar para a casa do Pai, ou você que nunca aceitou Jesus Cristo como seu único e desejado Salvador, eu te convido nessa noite a você se confessar perante o Senhor, a você fazer uma nova aliança com Deus, amém? Talvez você está nos ouvindo aí, Deus falou com você através dessa palavra, ou Deus falou com você através dessas canções, e Deus nessa noite quer te chamar para esse encontro com Ele, para esse momento com Ele, amém? Eu te convido a você levantar a sua mão aí dentro do teu lar, você confessar o Senhor. E se você estiver se reconciliando, você coloca aí na live. Depois nós estaremos entrando em contato com você. Amém? E você estará confessando perante o Senhor essa vida preguiça, essa vida pecaminosa. E Deus estará com certeza fazendo uma nova história na sua vida, se assim você realmente se arrepender dos seus pecados. Amém? Você que quer ofertar, dizimar na casa do Senhor, nós não estamos tendo culto presente, mas temos a conta da igreja aí, amém? Você que quer ofertar e dizimar, procure o presbítero Diego aí nas nossas redes sociais, ou o bispo Carlos, e ele vai estar passando contato, amém? Nós estaremos passando contato para você, para que você possa depositar a sua oferta, o seu dízimo, porque é para que você seja abençoado também, e para que as obras continuem acontecendo. Aqui nós estamos fazendo sempre mais investimentos para que você possa estar acompanhando os cultos, as lives, amém? Então, em nome de Jesus Cristo, procure aí, irmão, depois, você que quer ajudar com uma cesta básica, o irmão Roberto aí, está na frente das obras sociais, estamos aí arrecadando alimento para que possamos doar para algumas famílias. Você que quer ajudar com algum quilo de alimento, nos procure em nome de Jesus Cristo, amém? Queremos agradecer por este culto. Senhor Deus e Pai, te louvamos e te bendizemos nessa noite por este culto maravilhoso. Que o Senhor possa, Deus amado, Deus querido, levar aqueles que estão aqui para casa em paz, e aqueles que já estão na sua casa, que o Senhor possa cobri-los ainda mais com teu sangue, livrando de todo mal, repreendendo tudo aquilo que não provém de ti contra a vida deles. Pai, derrama da tua glória e do teu poder cada dia mais e mais sobre nós, Deus, da sabedoria, entendimento, conhecimento da tua palavra. Que essa palavra não seja jogada ao vento, mas que penetre ao mais profundo do coração do teu povo, em nome de Jesus Cristo. Estenda as suas mãos. Que o Senhor, que o grande amor de Deus, a graça redentora de Jesus Cristo nosso Senhor e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, não só hoje, mas para todos sempre, que todos digam amém.